Vamos receber pastora Miriam Almeida, pastora na Paz Church, Santarém, casada com pastor Luiz Almeida, mãe de 2 filhas. Uau, parabéns! Gente, vocês estão de parabéns. Como diz o meu esposo, de muito parabéns. Podem sentar. Deus te abençoe. Boa tarde. Amém? Quantas estão aí preparadas para tudo que Deus tem agora para esse período da tarde? Olha só que multidão de mulheres, né? Eu estou tão feliz que eu cheguei ali e falei para Ana, olha Ana, as mulheres já estão aí em peso. Uma salva de palmas para vocês, gente, que vocês merecem. Não deixaram o sono, o cansaço vencer, né? Vocês estão aí firmes e fortes. É desse jeito, as mulheres de Deus são assim, corajosas, fortes, intrépidas e famintas pela presença de Deus, pelas coisas de Deus, amém? Quem é faminta aí? Quem é muito faminta, diga: minha essência, eu nasci para ser feminina, amém? Glória a Deus, é isso aí. Então eu quero chamar aqui as nossas convidadas de honra. Quero chamar primeiramente a nossa querida pastora, que é a nossa pastora de missões, uma mulher que está aqui há muitos anos, pastora Cleuci Cordeiro. Vamos receber com uma salva de palmas essa mulher tão linda. Olha como ela está linda, gente. Uau! Fique à vontade, aonde você se sentir melhor. Quero chamar aqui a líder da base de Macapá, pastora Dionéia Gadelha. Vamos receber com uma salva de palmas a pastora Dionéia Gadelha. E fechando aqui esse quarteto fantástico, né? Nada mais, nada menos do que Rebeca Rubik. A nossa líder internacional da Missão Paz, né, da Paz Internacional. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para ela, porque ela merece. Aleluia. Glória a Deus. Só mulheres privilegiadas, né? Eu me sinto honrada, né, por ter vocês aqui conosco nessa conferência. São mulheres preciosas, como tantas aqui, né, que têm feito a diferença. Mas são mulheres que podem nos ensinar muito sobre a essência de ser mulheres com M maiúsculo, né? Mulheres de verdade. Podem sentar, queridas. Obrigado por ter aceitado o meu convite em cima da hora. Bem em cima da hora, né? É um prazer receber vocês. E nós sabemos que a feminilidade, ela tem sido atacada, né? De muitas formas, de muitas maneiras. O mundo... O que foi? Essa cadeira está meio, né? Não pode encostar muito, senão vai ir para trás. Mas fica assim, bem elegante, postura, né? Aí não cai. Acho que no ao vivo é assim, sabe, gente? Vamos trocar, pronto. Mas não foi pela cadeira, foi por causa do vento no meu cabelo. A outra está pensando no cabelo, é coisa de mulher mesmo, né? Porque o vento está batendo, né? Aqui a gente tem que ter todo cuidado com a roupa, com o cabelo. Mas amém. Então nós sabemos que a feminilidade, ou a essência do ser mulher, tem sido atingida de muitas formas. O mundo, a pressão, o diabo, né? Muitas coisas que têm acontecido para tentar roubar. E eu coloquei aqui o nosso tema desse bate-papo: os inimigos da feminilidade. Quais são esses inimigos que a mulher tem, que a mulher enfrenta? E eu quero perguntar aqui, um de vocês vai responder aqui para mim, qual você acha que são os principais inimigos da feminilidade? Acho que é a pastora Cleuci que vai responder para nós. Ou a pastora Dionéia? A pastora Cleuci? São as sugestões da sociedade atual, né, que consideram natural e normal aquilo que Deus disse que não é normal. Sim. Então, vejo isso. Sim.
Verdade. E uma das coisas que o diabo tem usado já há muitos anos é essa revolução feminista, né? Que tenta impulsionar a mulher. Até falei um pouco de manhã. Veio um tempo que aquela revolução de tirar roupa, de tirar o sutiã, de fazer coisas assim que sabemos que são afrontas, né, para a mulher. E hoje o feminismo tem entrado de uma forma muito diabólica. Até uma coisa que é muito batida, uma frase que elas usam, que eu ouvi alguém dizendo no feminismo, é: você não nasce mulher, você se torna. Enquanto que a Bíblia mostra ao contrário. A Bíblia mostra que Deus fez homem e mulher. Você já nasce mulher ou nasce homem. Mas o feminismo, ele tenta levar para esse lado, né? E aí a gente sabe que isso tem sido realmente o que a pastora Cleuci falou. O mundo, né, com seus pensamentos, as suas teorias, né, tem tentado levar as mulheres para esse rumo aí de rebeldia contra o sexo oposto, né, e contra até o seu próprio sexo, né, de não se aceitarem muitas vezes como uma mulher. A outra pergunta que eu quero fazer, depois se alguma de vocês quiser comentar algo, aí você pode falar, tá bom? A outra pergunta é: no seu ponto de vista, como que o feminismo tem afetado essa geração? Pastora Rebeca, pode... Então, eu acho que com esse feminismo todo, o que acontece é que as mulheres estão confusas também com quem elas são, né? E o propósito delas, a essência delas. Então, por exemplo, nós temos que lembrar, porque nós moramos num país muito machista, né? Infelizmente, tem homens que são muito machistas. Então, isso talvez tem feito com que as mulheres tenham se revoltado, porque talvez elas tenham se sentido inferior. Mas nós temos que lembrar que para Deus nós temos o mesmo valor, né? Nós fomos criadas na imagem de Deus, igual os homens foram criados na imagem de Deus. Só que Deus nos criou diferente. A estrutura física é diferente, a estrutura emocional é diferente, as habilidades são diferentes. Então, no feminismo, hoje está tentando ser igual ao homem, mas nós não somos igual ao homem. Nós fomos criadas únicas e especiais. E eu acho que a tendência desse feminismo tem feito com que a mulher perde a essência de quem ela é. Até assim, de ser a parte mais frágil, né? A Bíblia explica que nós somos a parte mais frágil. Eu gosto de ser protegida pelo meu marido. Eu não quero ser aquela mulher que não preciso de você, entende? Não, porque eu sou a parte mais frágil. Então, eu acho que com o feminismo faz com que nós perdemos aquela parte especial, as emoções. Nós somos mais frágeis emocionalmente, nós somos mais frágeis fisicamente, e eu acho que nós não queremos perder quem nós somos e também saber que nós temos certas coisas, por exemplo, a percepção, né? Eu acho que a mulher tem uma percepção bem mais sensível, às vezes, do que o homem. Então, nós podemos, né, nós combinamos, nós encaixamos. Deus nos criou, eles com certos dons e habilidades, e nós também com outros dons e habilidades. E nós precisamos desenvolver as nossas habilidades e não deixar com que seja uma competição ou sentir que, eu preciso fazer isso porque ele está fazendo. Não, eu tenho que ser quem eu sou e curtir a minha fragilidade, né? Claro, como eu acho que foi a pastora Miriam hoje de manhã, falou, não, nós vamos continuar crescendo, ou talvez a pastora Andréia, não sei, mas falaram que vamos continuar crescendo e amadurecendo e não ser aquela
tem que ser mimada, né? Não, eu acho que nós podemos ser mulheres que temos aquela força interior, porque vem de Deus. Essa força que Deus nos dá, sem ter competição com os homens e aproveitando e ser quem realmente nós fomos criadas a ser, a parte mais frágil e também a parte que é a influência no lar, né? Aquela pessoa que sabe, de uma maneira sábia, a mulher sábia edifica o seu lar, ela sabe ter aquela palavra sábia, a maneira gentil de estar, né, influenciando sem tomar a posição de liderança, sem assumir aquela liderança, deixando o marido liderar, mas ao mesmo tempo sendo aquela mulher sábia que está lá apoiando. Vamos aplaudir, é isso aí. O que a pastora Rebeca falou, né? E assim, sobre influência, né? Nós vamos ser essas mulheres que vamos influenciar dentro da igreja, né? Dentro da igreja nós precisamos mudar essa mentalidade aí, porque nós já sabemos quem nós somos, nós sabemos para que nós fomos criados, como nós fomos criadas, né? Então a gente não precisa realmente fazer essa competição de querer ser mais forte do que o homem, né? Nós vamos sempre ser a auxiliadora, aquela que Deus nos chamou para auxiliar, mas dentro da nossa, né, missão de ser feminina. Deus fez mulher e fez homem. Então, nós, mulheres, vamos ensinar cada vez mais, né? Dentro da igreja, nós não podemos aceitar essas concepções erradas, entrar na igreja, né? Entrar nas nossas casas de forma alguma. É através do discipulado com as nossas filhas, com as nossas discípulas, com os membros, né, que estão debaixo da nossa cobertura. A gente não pode aceitar que elas venham a aceitar esse engano que está sendo lançado aí, né, sobre toda essa parte de que seria tal e tal. Você não precisa ser a tal. Você já é a mulher de Deus, que Deus sonhou, que Deus quis para que seja realmente. E você tem um propósito, né? Deus te fez com um propósito. Deus nos fez com um propósito. E cada uma de nós já conhecemos o nosso propósito. O que nós estamos recebendo esses dias, essas pérolas que nós estamos recebendo, né, desde ontem. Então, aproveite o máximo e seja essa mulher feminina. Eu vejo que uma coisa que a pastora Rebeca estava falando sobre a percepção, né? Quando Deus criou o homem, claro que Deus fez primeiro o homem e depois Deus criou a mulher. Mas algo assim que me chama muita atenção, eu sempre falo isso com o Nilton, é que o homem, às vezes, ele vê as coisas muito aqui perto, né? Bem perto dele, ele dá conta de ver. Mas a mulher, ela tem uma percepção tão grande. Eu uso sempre o microscópio e o telescópio, né? O homem, ele põe o microscópio aqui, ele começa a olhar e ver, e ele não está vendo tão longe. Mas a mulher, ela puxa aqui bem longe e fala, cuidado, cuidado. Então, Deus criou a mulher com essa feminilidade dela para poder ser aquele ombro amigo, aonde vai poder ajudar, orientar, onde vai poder cuidar também, né, pastora Rebeca? Cuidar, porque Deus não nos chamou para sermos cabeça, mas auxiliadora. E como auxiliadora, nós estamos ali pronta para servir, né? Servir no reino, servir no lar, servir na igreja e servir na sociedade também. Amém. Vamos aplaudir. Vocês são, como é, um telescópio, né? As mulheres são telescópios, os homens microscópios. Uau! Essa é nova. E é muito interessante realmente que a pastora Rebeca falou, que nós não precisamos ser aquelas mimadinhas e tal. Eu olho muito o exemplo de Esté. É um exemplo, assim, um clássico para as mulheres, né? Esté, ela estava lá no palácio, sendo cuidada, com os banhos lá, com os olhos, cuidando do cabelo, da pele, linda, maravilhosa. Eu imagino, assim,
um pouco parecida comigo, né? Não tão linda, né? Lógico. Mas é interessante que quando chegou a hora e o momento dela se posicionar, qual foi a frase que ela usou? Bem claro: se perecer, pereci. Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Ela não era lá, Deus estava colocando ela para um tempo como aquele, né? E Deus colocou ali aquela mulher e ela foi ousada e usada por Deus para dar oportunidade para o seu povo de ser livre, né? Da morte. Então, nós também temos que ser essas mulheres femininas, mas não molengas, né? Mimadinhas, pelo contrário. Nós temos que ser sempre mulheres muito ousadas e cheias de Deus, né? Cheias do Espírito Santo. A última pergunta que eu quero fazer é, biblicamente, cada uma pode falar uma coisa que você sentir de Deus. Biblicamente, quais devem ser ou quais são os principais valores ou características da mulher cristã, da mulher temente a Deus, aquela que serve a Deus? Quais são essas características dessa essência de uma mulher? Toda mulher já tem essa essência, mas quando nós nos tornamos cristãs e conhecemos a palavra, nós vamos zelar muito mais por esses valores na nossa vida, até para ensinarmos a próxima geração, né, com o nosso exemplo, né? O que vocês querem falar sobre isso? Nós já ouvimos pela manhã, a primeira coisa, né, desses valores. Só vai ter esses valores quem tem intimidade com Deus, quem tem esse relacionamento com Deus, né? Isso é primordial na vida de qualquer uma de nós, a gente ter realmente esse relacionamento com Deus. E eu acredito, sim, que a gente, como mulheres de Deus, como mulheres que foram chamadas, porque todas aqui foram chamadas, tem um chamado a cumprir, né? E os valores que a gente precisa realmente ver, aquilo que a gente tem aprendido no nosso dia a dia, né? Nós temos aprendido tanto na igreja, assim, eu sou tão realizada porque há 26 anos eu estou na igreja e tendo tantos aprendizados mesmo, né? Então, os valores, a gente precisa ser aquela mulher ousada, sabe? Aquela mulher que, como hoje falaram, estão falando muito assim, né? Eu acho que é para nós aprendermos. Para de mimimi, sabe? Não ser aquelas mulheres cheias de mimimi. Então, realmente, aproveite o máximo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Seja humilde. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser ousada, nós também temos que ser humilde. Então, viva a humildade de Deus realmente, né? Para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Seja aquela mulher que esteja disposta a fazer tudo. Como a própria Esther falou, se perecer, pereci. Então, a mulher que cumpre com esses valores que Deus quer, ela não está nem aí. Ela vai fazer o que ela precisa fazer. Ela não vai ser aquela cheia de mimimi, não. Ela vai cumprir, sim, com o seu propósito, amém? Sendo ousada, sendo destemida, realmente cumprindo com os princípios da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus cada dia mais na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja uma excelente esposa, uma excelente mãe, né? Porque nós fomos chamadas, primeiramente, para isso. E cumpra com o ministério que Deus tem dado para cada uma de nós. Amém? Glória a Deus. Eu vejo também, como a pastora falou, a pastora Jonéia, sobre mãe, né? Eu acredito que deve ser um dos papéis primordial, né, na nossa vida como cristã, tendo os nossos filhos e criando eles no temor da palavra de Deus e fazendo com que nossos filhos possam realmente ser uma testemunha viva, porque as pessoas não vão olhar não vão ler a Bíblia, né? As pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a nossa vida, elas vão olhar para o nosso testemunho. E os nossos filhos, os filhos de uma mulher cristã, eles devem ser um exemplo. Não é porque eles são filhos, né? Porque dizem que peixe não é peixinho, né? O peixe, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente
não é crentinho. Então, mas nós podemos fazer com que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, que vão poder fazer a transformação na vida da sociedade em que nós vivemos, né? Mostrando que elas são, especialmente as mulheres, que elas são mulheres que vão continuar mostrando a presença, a glória, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, sendo aquela mulher meiga, doce e gentil, né? Então, assim nós vamos poder fazer com que as pessoas conheçam Jesus através do testemunho do nosso lar, do nosso casamento, do nosso relacionamento com nossos esposos também. Não é verdade, pastor? Amém, muito bom. Realmente. E talvez o resumo de tudo isso é demonstrar mesmo amor, né? Ter amor verdadeiro, amar as pessoas, começando, né, com o nosso amor a Deus e tendo aquela busca mesmo, intimidade com o Espírito Santo e sendo intencionais na nossa vida de estar demonstrando o amor de Deus para todos, né? Todos, começando em casa, mas aí deixando aquilo transportar, porque quando você realmente ama alguém, ela sente o amor, né? Foi interessante que quando nós começamos o trabalho lá, né, lá no Japão, uma das coisas que eles falaram lá, eles falaram assim, olha, o japonês sabe, né, se você fala assim para ele, eu te amo, mas eles sabem se você não realmente ama. Eles são muito perceptivos. Aí eu pensei, mas eu acho que todo mundo sabe, né? A gente sabe quando a pessoa realmente ama e nós demonstramos amor. Eu acho que como mulheres, nós temos uma capacidade, né, dada por Deus. Temos também a capacidade de odiar, mas nós temos que odiar somente o diabo, né? Somente o diabo. E descontar tudo nele. E nunca em mais ninguém, mas realmente amar, verdadeiramente amar, deixar com que o amor de Deus em nós flua, para que as pessoas sintam amadas por nós. Eu acho que é a marca, né? Jesus disse, assim o mundo tem até o direito de julgar se nós somos discípulos de Jesus ou não, se eles verem que nós temos amor um para com os outros, né? Amém, glória a Deus. A gente poderia ficar horas aqui, tá tão bom e tão gostoso, né? Nós podemos aprender com vocês essas pérolas, né, que estão sendo lançadas aqui nessa tarde. E realmente, ser mulher é bênção de Deus, é um privilégio. Eu sei que a mulher, a gente passa, às vezes, eu lembro que um tempo eu ficava assim, por que a mulher que tem que ter filho? Por que a mulher que fica menstruada? Por que a gente passa por isso, né? Na adolescência, principalmente, a gente se questiona essas coisas, né? E quando está grávida, com enjoos e vomitando, e tem mulheres que sentem enjoo a gravidez toda. Então, nós somos heroínas, né, gente? Aqui entre nós. E além de tudo que a gente passa no corpo, o nosso emocional, né? Que muitas vezes nós somos mais emocionais, às vezes nós queremos cuidar, abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo, mas Deus dá essa graça para nós. Eu creio que tudo que Ele tem colocado nas suas mãos como mulher, Ele te dá graça para você fazer, para você cuidar, para você proteger a sua casa, que eu creio que é uma das coisas tão importantes hoje, a mãe proteger as suas meninas, porque o diabo tem tentado afetar a mente, o coração das nossas crianças, e as mães, junto com os pais, mas a mamãe que está muito perto, proteja as suas crianças, cuide, esteja perto. Muitas mulheres abrem mão dos seus filhos por causa de uma profissão, por causa de não sei, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter sabedoria para você proteger o seu tesouro mais precioso, que é seu filho, sua filha, sua casa. Amém? Eu quero agradecer, pastoras, o nosso tempo já se esgotou, já estão piscando ali, assim, bem grandão, tempo esgotado, É a Rejane que faz a brincadeira. É a Rejane, a Denise ali, uma turma. Mas muito obrigada
Foi um prazer enorme, vocês são maravilhosas e a gente sempre aprende muito com vocês. Vamos aplaudir, queridas, essas mulheres, em nome de Jesus. Glória a Deus.